Eu quero que você leia comigo o texto que vai aparecer. Você pode ler na Bíblia, no celular, no iPad, no computador, aonde você quiser. Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32, até o capítulo 5, versos 1 e 2. Abra aí. Do verso 31 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, eles são uma sequência. Tudo aqui, aliás, é uma sequência, mas eu não tenho tempo para ensinar todo dia a sequência inteira, ou então eu teria que ficar num estudo bíblico expositivo que duraria meses e meses, e coisa que eu já fiz muito na vida, mas aqui eu todo dia prefiro deixar uma coisa mais simples, menor, mais concisa, para quem quiser aproveitar. Olha só o que Efésios 4 diz, do verso 31 em diante. Preste atenção. Ele nos ensina duas realidades que você vai ver aí. Coisas para nos afastarmos e coisas para absorvermos. Então, esse texto de Efésios 4, de 31 a 5, verso 2, nos ensina de maneira muito básica, muito simples e impossível da gente discordar se a gente tiver um mínimo de saúde mental, de equilíbrio emocional, de desejo espiritual e de educação familiar e de conduta cidadã, urbana, civilizada, no mínimo. O mínimo tem que haver, esse mínimo. E aí, se nós entendermos isso e entendermos que não é apenas um regramento institucional, não tem nada a ver com o regramento de nenhuma instituição. Tem a ver com o ensino do Evangelho para fazer a sua vida ser sã, ser saudável, ser possível de Evangelho na sua vida. Coisas das quais a gente deve se afastar e coisas que a gente precisa aprender a absorver. Nós vamos começar com aquelas coisas das quais a gente precisa se afastar. Sim, são essas coisas para nos afastarmos, conforme nos diz o verso 31. A saber, olha só comigo, primeira coisa da qual a gente deve se afastar é a amargura. A amargura é o elemento essencial para você fazer uma bomba de destruição coletiva extraordinária, é a amargura. É um ressentimento. Ressentimento é um sentir negativo que se torna recorrente. É um ressentir. Ressentir. A amargura é um recolocar e um circular amargurado de emoção e sentimento. O ressentimento produz a amargura. E tanto mais quanto isso vire um ciclo mental, um processo de raciocínio, e que se transforme em direito adquirido, que você passa a dizer, não, mas isso aqui é inaguentável, isso aqui é impossível de se suportar, isso aqui a gente tem que fazer do mesmo jeito ou pior. A gente diz que o pior é horrível, mas que a gente precisa aprender a fazer o horrível para vencer o pior. É ilógico. Eu preciso dar uma dose de veneno tão grande quanto a que eu recebi, para que a gente
caia morrentes uns sobre os outros. Amargura está na base de todo divórcio, de toda discórdia familiar, é a amargura. É o comportamento grosso, estúpido, recorrente, é a brutalidade, é a soberania machista, ou é um empoderamento feminista exacerbado, recorrente, cansativo, ou é uma atitude de rebeldia sem causa, sem razão, sem explicação, ou é um mau humor generalizado praticado contra todos, ou é aquela reação sistemática a toda boa ação que você possa fazer e é recebido sempre com o pior mau humor. Depois de um tempo, isso vai virando azedume. Depois de um tempo, o azedume vai se transformando em queixume. Depois de um tempo, o queixume se transforma em ressentimento e o ressentimento em amargura. E a amargura é o urânio, é o material a ser enriquecido de si própria. Tem que rodar para crescer no volume de si mesma, para que ela exploda como uma segunda coisa que você vai ver aí. Ela vai à amargura e ela explode como cólera. Cólera. Essa palavra cólera vem da doença, cólera, que é conhecida desde o princípio da humanidade, cólera. Os livros de Gênesis descrevem a cólera, inclusive, como uma cultura, uma família colérica, como a de Lameque, e que era descendente de Caim, que foi o primeiro colérico da espécie humana, na arquetipia bíblica. Caim, capaz de matar, de cólera. E Lameque, não o pai de Noé, mas da família de Caim, é aquele cara mau que mata porque se incomodou, porque pisaram-lhe no calcanhar, ele destrói. Cólera. Você sabe que, do ponto de vista científico, cólera não tem cura, você tem que existir num estado de tratamento para essa cólera que a gente adquire de um animal com raiva ou com outra coisa. Dificilmente você pode existir sem o cuidado permanente, porque ela tem o poder de matar. Matar o colérico, o encolarizado, e que também tem o poder de, sendo colérico, destruir outros. E quando não seja matado do ponto de vista de feminicídio, de homicídio, de qualquer assídio, tem a ver com mortes psicológicas, emocionais, afetivas, destruições familiares, separações, vontade de que o outro morra, desapareça da vida da gente. E aí isso leva a outras coisas, das quais a gente deve se afastar. Como você vai ver a terceira, a qual a cólera também nos remete, que é para esse estado de gritarias. Gritarias. Tem aqueles coléricos silenciosos que são como cães raivosos, sorrateiros e subreptícios, que vêm pelas costas e mordem o nosso calcanhar, sem dar um latido. Mas a maioria dos coléricos grita, 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 grita. Eu não sei você, mas
Eu aguento praticamente tudo, eu só não consigo viver com gritaria. Não consigo viver. Se a minha mulher surtasse e se tornasse uma mulher de gritarias e de espírito colérico, raivoso e muita expressão de agressividade, de verbalidade gritada e ofensiva, eu iria amá-la com oração, mas eu não conseguiria viver com ela sob o mesmo teto. Com a mulher rixosa, com o homem rixoso, com o homem colérico, com a mulher colérica, com as gritarias horrorosas. A sua casa pode ser um exemplo acústico dessa gritaria maligna, que aumenta cada vez mais. Eu nasci num tempo e num lugar, no Amazonas, onde não havia gritaria. Você sabe que índio não grita, caboclo não grita, e o amazonense do meu tempo era uma pessoa pudica e que não gritava. Se você estivesse do outro lado da rua, ele dava um assoviozinho, uma coisinha suave. Aí você olhava, mas não tinha gritaria. Quando eu mudei para o Rio, em 64, eu fiquei assustado, entre as outras coisas, com o modo altíssimo como as pessoas conversavam, gritavam, especialmente as mulheres falavam umas sobre as outras, e eu não estava acostumado a bar. Eu passava na porta dos bares de Copacabana, era aquela gritaria ensurdecedora, era tudo muito alto, e na minha terra era tudo muito silencioso, e na minha casa era tudo muito calmo. Ninguém gritava, na minha casa era proibido gritar, tipo, Adriana! Não, na minha casa, se você estivesse necessitando falar com a Adriana, você andasse pela casa toda até encontrá-la, e quando encontrasse, primeiro visse se ela estava conversando com alguém, se ela podia ser interrompida. Se ela pudesse, você então diria, Adriana, com licença, olha só, tal. Eu cresci aprendendo que a vida era assim. Você deve achar esquisito pra caramba o que eu estou falando, né? Porque a gritaria, eu vejo a gritaria até no celular, o outro cara, o microfone do celular, esse microfone aqui, ó, que eu estou falando baixinho, olha só. Eu estou falando muito baixinho, muito baixinho. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Olha como é que eu estou falando baixinho. É o celular. Oi. Se você está me ouvindo, bote corações ao alto. Oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Eu estou falando bem baixinho. Eu estou sussurrando no seu ouvidinho. Ó, a Maísa botou corações ao alto. Tony Souza, Rebeca, Sônia, Lesimar Grado, Lesimarzinha, Lei Santos. Estou falando baixinho. Mas o cara pega o celular aqui, ele podia simplesmente dizer, oi, fulano, tudo bom? É o Caio, é só. Que horas é melhor para eu passar aí? Eu boto a mão aqui, se tiver gente falando em volta. Ele ouve tudo. Mas não, é uma gritaria que do outro lado da rua você ouve o cara falando. Porque as pessoas não sabem mais falar. Elas só sussurram quando é mal o que elas estão dizendo. Elas não sabem falar o bem de maneira sussurrante. Ou não sabem tratar a normalidade sem gritaria. E não sabem discordar sem as maiores gritarias verbais possíveis. É um negócio insuportável. Aí depois vocês me dizem que estão separando. Eu me separaria de qualquer um de vocês só por causa da gritaria. E se alguém dissesse, escuta, você adulterou, você não sei o quê, ela te traiu, eu digo, não. Era muita gritaria e não se parava de gritar. Eu não aguento a gritaria, eu vim morar debaixo dessa jaqueira, mas é mais confortável do que na casa da gritaria. Gritarias, coisas das quais devemos nos afastar. E aí, tem uma quarta que Paulo menciona aí, blasfêmias, porque no meio dessa sequência de amargura, de cólera, de gritarias, a gente blasfema contra o outro.
No mínimo, o outro é filho da puta. Filho daquela escrota. Aí lá vai, aí é um deslimite absoluto. Você está pensando que blasfêmia é contra Deus? Raramente o maluco blasfema contra Deus. A gente blasfema contra o próximo, que é equivalente a blasfemar contra Deus. Quando Jesus falou de pecado contra o Espírito Santo, ele falou de gente que estava blasfemando contra a ação da misericórdia de Jesus, curando um surdo e gago, endemoninhado. E aí eles disseram que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebub. É o próximo. Jesus era o próximo. Não é porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. Não, não precisa. Qualquer um, qualquer próximo. Quer ver em Mateus 5? Jesus vai mais longe. Ele diz que aquele que afirma ao irmão, ao próximo, qualquer próximo, que ele é um nada, que ele é um zero à esquerda, que ele é o bosta universal, que ele é o excremento da caca da vaca com diarreia, que ele é raca, que é a palavra aramaica que Jesus usa lá em João 5, diz que ele é oco, raca significa oco, que ele é o vazio, que ele é o nada. Jesus disse que esse que diz isso é jogado e é entregue ao justiçamento. Será entregue ao carcereiro, será entregue aos verdugos, e não sairá daí enquanto não pagar o último centavo de consciência. Blasfêmias. Tem muita mulher aqui que blasfema contra o marido, o marido blasfema contra a mulher, contra os filhos, contra a casa, contra o salário. É muita blasfêmia, gente. Eu não sei nem como é que vocês estão existindo, porque é muita blasfêmia. É muita idiotice trocada, é muito impulso desferido, exposto, blasfêmias. Quem fala o que vem à cabeça blasfema. Aí tem uma quinta coisa nessa sequência, que começa lá com amargura, que leva a outros sentimentos, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias e malícias. Gera sinapses de perversidade. A malícia é a incapacidade de pensar bem e favoravelmente de alguém. A malícia é aquilo que a gente aplica sobre os outros, mesmo quando o outro está fazendo tudo certo. Malícia não tem a ver necessariamente com o que o outro fez de ambíguo, de ambivalente ou de errado. Malícia tem a ver com você, com o seu modo de ver. Aí, no seu modo de ver, tudo tem malícia. Jesus transava com Maria Madalena. Os apóstolos novos pegavam aquelas seguidoras mais novas de Jesus e todo mundo ali se dava bem. Malícia. Não, Jesus não ressuscitou, foi um conchavo de José de Arimateia com Nicodemos para esconderem o corpo de Jesus e criarem aquele mito de um Messias que de fato não ressuscita, só cria uma encenação. Malícia. E a malícia que sempre pressupõe que a narrativa inusitada, que a pessoa nunca assistiu, é mentira só porque ela nunca viu, nunca assistiu. A malícia, que é o dogma dos ignorantes, é a malícia. A malícia é a confissão dos idiotados. Um ser humano inteligente não anda com malícias. Ele vive com discernimento, com sabedoria, com calma, com prudência, com serenidade, com apreciação, com longanimidade apreciativa, sem julgamentos de natureza precipitada alguma, e ele anda
simples como as pombas e prudente como as serpentes, isso não é malícia. É princípio da sabedoria e da prudência, conforme Jesus. Mas essa sequência toda gera malícias. Deixa eu ver quanto tempo. Meu Deus, eu já falei demais. E aí eu quero apresentar a você coisas que a gente precisa aprender a absorver. Essas são as coisas das quais a gente precisa se afastar se a gente quiser aprender a viver. É preciso saber viver. Então cai fora dessas coisas. Sai desse esgoto. Para de beber essa malária. Ar ruim. Sentia um cheiro de pântano em água parada, e gente que morava em volta ficava doente. Eles diziam que o ar mau é que adoecia as pessoas, era o malari, que virou a malária, mas é esse o sentido original. Sai daí, cara, desse pântano de malárias e de toda sorte de protozoários, de vírus e bactérias e doenças variadas. Sai desse caldo de morte.